É possível averbar a existência de um processo de conhecimento na matrícula do imóvel do réu? É isso que vamos analisar hoje na lição prática jurídica de número 107 de um total de 365. Você que me acompanha por aqui, por este canal, você já sabe que diariamente, no ano de 2023, eu tenho esse compromisso. Todos os dias eu posto um áudio com uma lição prática, um conteúdo voltado a te auxiliar a obter sucesso na defesa do executado ou a vencer o processo de conhecimento. E hoje vamos falar sobre a averbação premonitória no processo de conhecimento. Um tema aqui que precisamos desenvolver com muita atenção. Por quê? Porque estamos acostumados com a ideia de averbação premonitória no processo de execução. Inclusive, temos um artigo específico no CPC que trata disso, o artigo 828. Lá no 828 está dito assim: o exequente poderá obter uma certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com a identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Bom, na ação de execução, é possível que a partir do momento em que o juiz receba a petição inicial, quando a ação for de execução por quantia certa em título extrajudicial, ou quando o juiz recebe a petição que inaugura o cumprimento de sentença. Nessas circunstâncias, o próprio exequente vai até a secretaria, o cartório onde está tramitando a ação de execução cuja petição foi recebida, e ele solicita, requer ao chefe do cartório que seja expedida uma certidão. Uma certidão que vai constar todos os dados daquele processo. Esse pedido é feito pelo exequente diretamente no cartório onde está tramitando a ação de execução. Esse pedido não é feito na própria ação de execução. Não, é um pedido feito, portanto, diretamente no cartório. E o chefe do cartório, ele vai então expedir essa certidão. E nessa certidão estará lá todos os dados da ação de execução. O juízo, o número do processo, quem é o exequente, quem é o executado, qual é o título executivo e qual é o valor da execução. Quando o exequente recebe essa certidão, ele vai agora levar essa certidão até o local onde o bem de propriedade do executado está registrado. Então, vamos imaginar, se for um imóvel, ele vai até o cartório de registro de imóveis para que aquela certidão expedida, constatando a existência da execução, seja averbada na matrícula do imóvel. Ou ele vai até o Denatran, por exemplo, porque o executado ele tem veículos registrados lá no Detran e então, em cada registro de veículo de propriedade do executado é averbada a certidão, a existência daquela ação de execução. E por que isso é feito? Isso é feito porque caso o executado aliene ou onere esse bem depois de feito o registro, isso configura uma presunção absoluta de fraude à execução. Então, é uma medida preventiva realizada pelo exequente. A questão que surge é, com relação à ação de execução, não há dúvida. O artigo 828 prevê a possibilidade de averbação premonitória. Mas, e se a ação for uma ação que está sendo regida pelo processo de conhecimento? É possível também que o autor postule a expedição de uma certidão pelo cartório, onde tramita a ação de conhecimento, e depois averbe essa certidão no registro do bem de propriedade do réu.
Bom, o Código de Processo Civil, ele não trata dessa questão. Quem regulamenta a possibilidade de averbação premonitória no processo de conhecimento é uma lei específica, a Lei 13.097 de 2015. E ela, no artigo 54 e no artigo 56, autoriza a averbação premonitória nas ações que tramitam sob o procedimento comum, sob o processo de conhecimento, né? O artigo 54 dessa lei, a Lei 13.097, diz assim: os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenha sido registrada ou averbada na matrícula as seguintes informações. E aí traz no inciso 4, averbação mediante decisão judicial da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência. Esse inciso 4, ele autoriza que seja expedida uma certidão pelo cartório a partir do momento em que o juiz do processo de conhecimento autorize. Então, aqui, diferentemente da ação de execução, para que ocorra a averbação premonitória decorrente de um processo de conhecimento, neste processo de conhecimento o juiz tem que decidir. Então, tem que ter um pedido expresso do autor nesse sentido. E aí, sendo expedida essa certidão, o autor da ação vai fazer a averbação na matrícula do imóvel, mediante, claro, a determinação do juiz, onde nessa averbação conterá a identificação das partes do processo de conhecimento, o valor da causa, o juízo pela qual, o juízo a qual a petição inicial foi distribuída e o tipo de ação que está tramitando. Essa averbação é realizada e a partir do momento em que ela é realizada por determinação do juiz, aí o cartório comunica ao juiz de que houve essa averbação. A averbação foi efetivada, né? E aí o que acontece? A averbação recairá preferencialmente sobre imóveis indicados pelo proprietário e ela vai se restringir também ao número de imóveis que seja suficiente para a garantia do direito objeto da ação de conhecimento que está em tramitação. Então, nós temos sim, uma determinação possível de averbação premonitória na matrícula, do bem de propriedade do réu quando ele responde uma ação no processo de conhecimento. Só que aí a previsão está na Lei 13.097, artigo 54 e 56. E diferentemente da ação de execução, esse pedido é feito na própria ação que tramita, na própria ação de processo de conhecimento. Tem que ter uma determinação aqui do juiz para a realização da averbação, ok? Então é isso, atente-se para essa possibilidade de utilização prática da averbação premonitória no processo de conhecimento. É isso, até a nossa próxima lição prática jurídica do dia. Valeu, pessoal!